Olá, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos com propósitos de assistirmos conjuntamente a mais uma exposição de um tema muito importante do nosso curso de gnose na fase avançada, que é o tema de número 73, as três montanhas. Então nós assistimos um vídeo, ainda não temos a essa altura o vídeo texto que vem sendo preparado gradativamente pelo Paulo. É um serviço metódico, muito bonito, porém demorado, e ele está sozinho, não tem ninguém para ajudar, para aumentar a velocidade de construção. Então, na velocidade que ele está indo, possivelmente ele vai gastar uns 5 anos para chegar ao final. Mas não se preocupe não, que eu gastei mais, né, para chegar a conferência número 90, gastei uns 10 anos. Então vocês podem olhar aí que tem vídeo, né, em que eu ainda era bem novo, e tem alguns que eu já sou bem velho. Então é devido a esse transcurso de tempo. É coisa que não dá para fazer da noite para o dia. Um caminhar a velocidade tartaruga, gradativamente vai se avançando. É assim mesmo. Mas nós temos então a videoconferência imagética, né, vídeo-imagem, onde a gente aparece aí falando, gravada de uma conferência presencial que ocorria aqui em Santos, na Marechal Deodoro. Quem conhece, isso é ali no Gonzaga, né? Bem pertinho da Praça Independência. E nessa conferência, então, nós falamos das três montanhas. Vocês podem ler de uma maneira perfeita no livro As Três Montanhas, do Rabbi Samael. Na realidade, quando escreveu As Três Montanhas, né, o resultado da experimentação, das experiências vividas por ele próprio. Então ali ele está passando para nós o mapa de tudo o que ele presenciou, percorreu no caminho, um mapa preparando-nos também para percorrer este caminho. Uma vez que nós vamos percorrer o caminho já com o mapa pronto, se torna mais fácil. Difícil foi para ele que não tinha ainda o mapa, né? E também percorreu esse mesmo caminho o venerável mestre Rabulu, e ainda tivemos a felicidade dele ser bem mais sintético, ainda sintetizou, esmiuçou muito mais esse caminho das três montanhas, a deixar então pronto para o estudante revolucionário que queira realmente se iniciar. Então esse caminho não é percorrido por muitas pessoas, é um caminho percorrido por poucos. É chamado o caminho reto, ou caminho do fio da navalha. É o caminho de que durante uma raça raiz, nós estamos na nossa quinta raça raiz, e poucas pessoas o percorreram. Então percorreu Jesus Cristo, Buda, Krishna, São Francisco de Assis, os apóstolos de Jesus Cristo, Samael Aumbeor e venerável mestre Rabulu. É um caminho que precisa de tempo e de espaço para percorrê-lo. Nós estamos na última etapa desta nossa quinta raça raiz. Talvez não haja mais tempo e espaço para que algum discípulo venha a concluir esse mesmo trabalho, mas a divindade prepara um artifício para que socorra. Se der tempo, a gente vê ainda aqui hoje qual é esse artifício.
qual é esta estratégia, né, para dar oportunidade para quem queira percorrer este caminho. Então, no caso do Venerável Mestre Samael e do Venerável Mestre Rabulu, mestre e discípulo, foi bastante interessante, porque o Venerável Mestre Samael estava percorrendo a terceira montanha, a última já, e ele olhava de repente lá para baixo e via um discípulo, né, percorrendo a primeira, muito distante dele, mas com sacrifício, né, galgando passo por passo. E esta pessoa era o Joaco, que ele chamava de diminutivo de Joaquim Amortegui Valbuena, que era mestre Rabulu. Então, engraçado que surgiram vários outros mestres aí dizendo que é mestre da gnose, que é sucessor do Venerável Mestre Rabulu, que é isto e que é aquilo, mas são pessoas que carecem de iniciação esotérica, eles carecem de compreensão disso que nós estamos ouvindo aqui hoje. Samael, a um leor, não via nenhuma outra pessoa a não ser o Venerável Mestre Rabulu, a ponto que ele chamou a sua esposa e disse: olha, negra, carinhosamente, que ele chamava a esposa dele, Dona Litelantes, neste caminho milhões de pessoas receberam nossos ensinamentos, fracassaram, só 2 pessoas serviram para ele, que é uma negra e um índio. Então ela sorria porque já sabia que uma era ela e o outro é o Venerável Mestre Rabulu. Então isso que nós estamos falando aqui não é nada estranho, não é nada de outro mundo, está descrita, está textualmente e também gravada, né? Está escrita no livro As Três Montanhas, do Venerável Mestre Samael, e vocês podem ler. Então, montanha é sinônimo de dificuldade, né? Sinônimo de sofrimento. Se nós sonharmos essa noite, né, com montanhas, então poderemos depreender que são dificuldades, e aí vão depender das circunstâncias. Então tem 2 maneiras de galgar uma montanha. Poderemos subir essa montanha por uma trilha reta, né, que é o caminho reto. O caminho do fio da navalha é o caminho de cristificação. Ou pode subir essa montanha dando volta por espirais com mais suavidade, né, com mais tranquilidade, demora-se mais tempo, mas é o caminho de espiral. Então é o caminho da angelificação, então é o caminho dos anjos. Então os anjos, nas suas 9 hierarquias, anjo, arcanjo, potestade, possessão, dominações, tronos, querubins e serafins, são 9 hierarquias, vão todos por essa escala de espiral. Então sobem por aí, e os anjos, ao chegar no topo da primeira montanha, eles conquistam, independente da sua hierarquia, o mérito de viver no Nirvana. Então conquista o Nirvana. Então quando vocês ouvirem falar Nirvanis, são os habitantes do Nirvana, são aqueles anjos que estão gozando as suas férias correspondente ao trabalho desenvolvido. Então Nirvana é a antessala do absoluto, mas ainda não é o absoluto. No Nirvana as férias são relativas, são inerentes a um espaço de tempo por eternidades, mas um dia elas acabam, essas férias. Então o anjo fica preocupado porque ele tem que sair daquela posição de estar ali tocando harpas, né, no maior sossego, na maior tranquilidade, tem que voltar para a roda do Samsara, entrar pelas portas dos fundos novamente, né? E possivelmente nessa entrada na roda ele perde todo o que ele conquistou,
Então, assim que os anjos caem, a roda não pode parar, né? Ela tem que ir para frente. Então, para não cair e para não entrar mais na roda, o caminho da espiral não nos serve. Por isso, o venerável mestre Rabulu dizia que não desejava o caminho de espiral para o pior de seus inimigos, o que serve para o estudante gnóstico da linha samariana, do venerável mestre Rabulu e Samael, o caminho reto, o caminho do fio da navalha, o caminho da crucificação. Então, para ir para o caminho da crucificação, tem que passar além da primeira montanha, tem que ir para a segunda. Então, na segunda montanha, começa a ganhar seu direito de ir para o absoluto. Aí sim, as férias são eternas, eternas para toda a eternidade, né? O absoluto é para sempre, não tem mais como sair dele, né? Mas tudo isso é feito dentro de leis, que nós vamos estar vendo possivelmente nessa conferência de hoje. Tudo dentro de leis, dentro de princípios. Então, é mais ou menos assim. Nós, estudantes gnósticos, que estamos aqui hoje nessa sala, não estamos aqui por acaso, tem um propósito. Não estamos aqui por casualidade, né? Estamos aqui por uma causa, né? Bem causada. Então, se nós dermos certos nesse chamado que aqui estamos atendendo, mediante aos anelos de nossa essência, de nossa mônada, se nós traduzirmos os resultados práticos, colocarmos em ação os 3 fatores de revolução da consciência, de instante a instante, então esse estudante é chamado a fazer uma prova nos mundos internos, que vai ser a prova do guardião. Depois, passando por essa prova, ele vai para dos 4 elementos, como nós vimos na conferência anterior. E aí, passando pelas provas do guardião dos 4 elementos, ele vai para as provas de mistérios maiores. Aí são as provas das 3 montanhas. Então, quando ele entra na primeira montanha, significa que o estudante despertou o seu fogo sagrado. Então, o fogo sagrado já é algo real dentro dele. Então, esse fogo sagrado resultante da prática com a arcana ZF vai destampar a coluna vertebral do estudante, que ela é fechada em todos nós, mas ali destampa, e lá dentro, então, naquele oco dos canais, onde tem as igrejas e os chakras, vai subir o Kundalini. Então, quando a Kundalini sobe, né, a gente viu nas 7 igrejas o que vai acontecendo, vai conquistando poderes. Então, a primeira Kundalini, a primeira serpente que vai subir na primeira montanha é a do nosso corpo físico. Na realidade, quando nós chegamos aqui, nós chegamos com o nosso corpo físico debilitado, né? Então, às vezes levamos quase com a vida toda tentando restaurá-los para depois obter resultado nessa prática. Mas enfim, quando a serpente do corpo físico sobe é porque revitalizou o corpo físico. Então ela sobe ao longo de todas as igrejas, de todos os chakras. A segunda serpente que vai subir é a do corpo vital. A terceira do corpo mental. Corpo astral, aliás, a 4ª do corpo mental e a 5ª do corpo causal. Então, quando o discípulo fez subir as 5 serpentes, mediante seu trabalho, com o método do seu coração, ele concluiu a primeira montanha. Então, a primeira montanha tem uma série de provas que o discípulo tem que passar por elas, por essas iniciações. Ele tem que conquistar os poderes, né, sobre o ar, para ele voar, conquistar os poderes sobre as águas, para ele andar sobre as águas, poder da telepatia, poder da clarividência, da clariaudiência, um monte de poderes que ele vai conquistar com essas iniciações.
ele chegou então à quarta iniciação de mistério maior, que é a serpente do corpo mental. Ele pode parar por aí, como vão parar os anjos e vão para o Nirvana. Mas se a Amanda é revolucionária, ela quer ir para a segunda montanha. Então até aí concluiu as iniciações, chamadas iniciações de fogo. Então são 3 tipos de iniciações: fogo, ouro e luz. Fogo, ouro e luz quer dizer fisicamente graus de vibrações de frequência. Então, logicamente, a frequência da luz é muito mais elevada do que das de ouro, o corpo de ouro, e muito mais elevado que o de fogo. Então, são vibrações, frequência de vibrações energética no cósmico, e essas vibrações estão dentro de nós mesmos, essas frequências. Então, terminada a primeira montanha, as iniciações de fogo, que corresponde à paixão de Jesus Cristo. Então veja que na Semana Santa vem agora a paixão, então há muito sofrimento, né? Quer dizer, dor. E aí é submetido o discípulo à escolha do caminho. Quem vai escolher é o seu pai interno, a sua mônada, de acordo com a obediência do seu filho, de acordo com o seu aspecto revolucionário. Se o filho é muito revolucionário, então é natural que o pai, a mônada, também quer esse caminho revolucionário dos Cristos, vai se cristificar. Então, na quarta, escolhe para ir para a quinta, e não a quinta de mistério maior, é definitivo. Concluiu a quinta iniciação, fez subir a quinta serpente, o iniciado perante a loja branca é levado a um salão, é festejado, é homenageado e recebe o nome de homem. Então aí ele é um homem autêntico da loja branca. Até então nós somos cabras safados, né? Não temos nada de homem ainda. Então o homem é aquele que levantou a quinta serpente, fez a quinta iniciação, que é a serpente do corpo causal, corpo da vontade. Por isso o Cristo dizia o Filho do Homem. Então quando ele dizia o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Ou seja, o Filho de si mesmo, se tornou homem, nasceu dentro de si mesmo, como ele falara para Nicodemos: quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então ele nasceu, e muitos outros nasceram, e muitos nascerão também nessa etapa da iniciação. Então recebe o grau de homem, as hierarquias lhe traz um cajado e entrega o cajado. Veja bem, nas pinturas das igrejas, nem todos os santos têm cajado, porque nem todos chegaram a essa altura da iniciação, mas Moisés tinha o cajado, né? O Pedro tem, o Cristo tem. Então o cajado é o símbolo do condutor de ovelhas. Então nesse momento a loja branca está dizendo para o iniciado: você é um homem autêntico e possui a capacidade, estabilizado a conduzir as ovelhas. Como Cristo dizia: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a elas eu me dirigirei e elas ouvirão a minha voz. Então estava falando de todas essas ovelhas. Então esse homem pode conduzir essas ovelhas a um autêntico iniciado da loja branca. Nem uma outra pessoa, nem um outro padre, nem um outro pastor, nem um papa de religião nenhuma das 60 mil religiões teria a autoridade de conduzir ninguém perante a loja branca se não tivesse obtido esse cajado, essa iniciação. E eu pergunto para todos nós: qual a pessoa dessas religiões que tem esse conhecimento? Nem sabe do que nós estamos falando aqui teoricamente, quem dirá praticamente trabalhar isso para obter essas iniciações. Então na realidade todos eles são representantes da loja negra, que tem um trabalho de conduzir a humanidade para a escuridão.
cada um desses representantes de religião que está agora lá em conclave para eleger um, são representantes da loja negra, são cegos guiando cegos, e como diz o venerável mestre Samael, quando o cego e outro cego, ambos vão para o buraco. Então não tem nenhuma expressão perante a loja branca, ele não tem consciência desperta, não tem nenhuma serpente levantada, sequer aceita o trabalho do arcano, eles rejeitam a pedra de tropeço, né? Eles rejeitam, eles nem entram e nem deixam entrar, são os fariseus. Então está reunido lá 115 pessoas em conclaves, né? Pessoas altamente gabaritadas perante o conhecimento epistêmico do mundo, mas são completamente cegas do mundo interno, não têm a capacidade de enxergar um palmo na frente do nariz. Se tivesse um pouquinho de intuição, de clarividência, um pouquinho de poder conferido pela loja branca, não precisava fazer eleição, naquela pomposidade toda, daquelas expressões da vaidade humana. Quer dizer, de antemão, o irmão saberia quem iria ser o outro condutor, como o mestre Samael viu nos mundos internos, o Rabolu lá embaixo, já iniciando o caminho, então ele sabia que era esse, já no mundo interno já está configurado. Então isto é esotericamente perfeito, ou seja, a divindade dá nó até em pingo d'água, né? E dá em nó em toda a humanidade, porque a humanidade não quer saber essas verdades. Então quem não quer saber a verdade não a procura, prefere andar com a luz, a verdade dos outros, e por acaso encontra a verdade, não a identifica, e se identifica não a aceita. Então jamais eles saberão disso que vocês estão sabendo aqui hoje, um mistério extraordinário que Jesus Cristo dizia é escondido dos intelectuais, dos escribas, e entregue aos humildes, aos pescadores, né? Que é a doutrina do coração. Então é isso que acontece com as religiões, mas a pessoa que recebeu o cajado, a quinta iniciação, perante a loja branca, está completamente autorizada a dirigir o movimento. E o venerável mestre Samael teve a dita de deixar o venerável mestre Rabolu a essas alturas, que dirigiu o movimento por uns tempos. O venerável mestre Rabolu não teve a mesma felicidade, porque não tinha ninguém galgando nenhuma montanha, nem subindo, nem nada. Não tinha ninguém nem fazendo o princípio de todas essas práticas, que é a auto-observação. Isso não quer dizer que surja entre vocês alguém que de fato venha fazer isso concretamente. Então, concluída a primeira montanha, passa-se a segunda. Então, na segunda, são as iniciações de ouro. Então, são as mesmas 5 serpentes, mas agora na vibração mais alta de ouro, para criar os corpos existenciais de ouro. Aqueles corpos de fogo vão ser reforçados, vão se tornar corpo de ouro. Então, as iniciações da serpente de ouro. Então, nessa segunda montanha, é muito mais difícil, quando a Mãe Divina já não elimina mais os eus, que são muito sutis, são eus causais. Ela faz um trabalho junto com o Cristo interno. Então já o nosso Cristo interno, a partícula crística dentro de nós, que vai eliminando os eus causais. Então é quando se carrega a cruz, não pode deixar de estar morrendo segundo por segundo. Por isso chama-se montanha da morte. Então é por onde se morre de instante em instante, e é chamado a morte definitiva. Veja bem, nós temos a morte antecipada, que trabalha o eu antes de que ele atua. Nós temos o eu, a morte em marcha, que mata o eu na sua atuação, no tempo real. Temos a morte postergada, que trabalha o eu na sua representação. E temos a morte definitiva, que é a morte do eu causal, onde tem que matar-se o eu,
e todas as suas causas, para que o discípulo se limpe a sua consciência em 100%, para que possa adentrar ao absoluto. Então, concluída a segunda montanha, o discípulo vai para a terceira. Então, a terceira são as iniciações de luz, são as mesmas 5 serpentes, agora no grau de luz, e os corpos vão ser revestidos de luz. Por isso se diz que o iniciado a essa altura é um filho da luz, se tornou um Deus. A pessoa na terceira montanha, o discípulo, ela encarna as 3 forças primárias da natureza em si mesmo. Então, ela encarna o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus perfeito, a alta potência do cosmos, que tem o poder sobre tudo. E esta pessoa, então, só falta para ela agora entrar no absoluto, mas no absoluto não entra a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo tem que morrer, é por isso que diz que Deus mesmo tem que morrer, e ele morre uma morte mística, que as 3 forças se transformam em uma, que é a única força que entra no absoluto, que é a força do amor. Então o amor adentra o absoluto iniciado. A Monda extrai os seus elementos e adentra no absoluto o amor. Então, nesse momento é quando a águia traga a serpente. É uma conferência que nós vamos ter aí para frente. Então, até aqui as nossas palavras. Oxalá que todos possam perfilar e correr e começar de fato as iniciações, para que um dia possam trilhar essas montanhas como outros já trilharam. Não é impossível para nenhum de nós, é perfeitamente possível. É preciso que nós façamos que nem o São Francisco, né? Começamos a fazer as coisas necessárias, o trabalho de morte em marcha, o trabalho com os 3 fatores necessários. Depois faremos as coisas possíveis, né? E por último, estaremos fazendo as coisas impossíveis, que são essas iniciações aparentemente impossíveis para nós hoje. Para todos que percorreram essa longa caminhada, começaram com um único passo, que foi a primeira passada, que nós também devemos começar. Muito obrigado a todos, fique com Deus, boa semana a todos. Conferência nossa todos os dias da semana, às 19 horas. Amanhã é a de número 16, aliás, às 21 horas. E no domingo, então, é que nós começamos às 19 horas.